Vamos tomar o texto, tema desse acampamento. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E pode deixar uma marca aí, porque nós vamos voltar algumas vezes a esse texto. A essa ordem que o Senhor quer nos dar, já está nos dando no Carnaval da Canção Nova nesse ano. Primeira linha do versículo 12, nós vamos ler agora. E se você não quiser olhar para a sua Bíblia, é só olhar para aquele banner que está ali. Não vos conformeis com este mundo. Vou guardar essa frase. Depois eu vou tomar a segunda e a terceira parte dessa frase, numa outra hora. O que será que o Senhor está nos dizendo através de Paulo, com uma frase que a princípio parece ser uma coisa bonita? Conformar parece ser uma atitude até de fé. Muitas pessoas chegam a pensar que se conformar é ter fé. Olha, aquela senhora perdeu o marido, perdeu o filho no acidente, mas a senhora de muita fé, ela se conformou. A outra está com a criança lá no hospital, a criança morre. A comadre dela do grupo de oração vem e fala: a senhora precisa se conformar. Foi a vontade de Deus. E a pessoa fala: é verdade, tem que se conformar. Aquela mãe fica triste, desesperada, porque sua filha de 15 anos de idade aparece grávida. E alguém vai e bate nas costas dela. Diz: ela não é a primeira, não vai ser a última. Precisa se conformar. Marido perdeu o emprego, estão com a dívida danada para pagar. Mas como você é uma pessoa de muita fé, tem que se conformar. Fazer o quê? E no entanto, do jeito que está escrito ali, do jeito que está escrito aqui na palavra, é uma ordem absolutamente o contrário. Não vos conformeis com este mundo. E o interessante aí é a palavra mundo. O Novo Testamento foi escrito em grego. O grego tem muitos termos específicos para definir alguma coisa. Por exemplo, amor em grego. Amor em grego pode ser ágape, para falar de Deus. Philos, para falar do amor humano, das coisas. Eros, para falar do amor homem e mulher. Em português é tudo amor. Esse é um perigo também com a palavra mundo, que aparece aí nesse versículo. Não vos conformeis com este mundo. O termo grego usado aqui não é cosmos. Cosmos significa o mundo físico. São Paulo foi buscar um termo que tem vários sentidos, e que só descobrimos o sentido desse termo aí, nesse versículo 12, 2, a partir daquilo que ele continua falando e que eu vou retomar numa pregação amanhã ainda. Paulo, ao invés de usar o termo cosmos, que é um termo abrangente, o mundo físico, ele usa uma expressão grega, que em português podia escrever A-E-O-M, aeon. Não vos conformeis com esse aeon e não cosmos. E o que quer dizer esse aeon? É o conjunto de valores ou falsos valores, costumes,
tradições, modismos de uma determinada época. E isso é espetacular. Porque ao usar conscientemente esse termo, como o Padre Jonas citava hoje, o finalzinho da carta, a primeira carta de São João, esse mundo que jaz sobre o maligno, também lá o termo grego é aeon. Ao assumir este termo, aeon, e não o termo cosmos, porque cosmos é uma coisa permanente, e aí vem o erro. Tem que se conformar, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não, São Paulo está dizendo que ser cristão é ter a coragem de ser diferente. É mais do que ter coragem de ser diferente, é fazer uma opção radical pelo diferente. Não se conformar é se inquietar com esse mundo, ou seja, com esses valores, entre aspas, com esses costumes, com esses modismos, porque isso são coisas exteriores. E o que é se conformar? Conformar. Aí a palavra mãe dessa palavra é a palavra forma. E dessa palavra raiz forma, vem formato, vem forma, vem deforma, vem conforma, informa. São Paulo vai depois usar um outro termo, repito, que vou trabalhar amanhã, transforma. Ao falar conforma, significa assim, na medida em que eu vou me aproximando dessa forma, eu vou ficando com essa forma. Conformar é o que a senhora faz em casa quando vai fazer um bolo. A senhora põe lá dentro do liquidificador, por exemplo, joga lá a farinha, joga lá o leite condensado, joga tudo light. Joga lá açúcar, aquela coiseira, bate, aquilo é uma meleca. Que forma que tem aquilo? É líquida. Aí despeja lá numa forminha, que tem até um narizinho no meiozinho, para lembrar os pudim antigos, né? Antigamente tinha sentido aquilo, que aquilo era para banho-maria, aquilo era para água quente entrar no meio e cozinhar de dentro para fora. Tem gente que até hoje pensa que aquilo era para enfeitar o pudim. Aquilo era para cozinhar ele de dentro para fora, de fora para dentro, para ele ficar com aquele sabor gostoso. Senão ficava aquela coisa casca grossa, igual bolão de fubá assado na panela de ferro. Fica aquela casca grossa, dura e por dentro cru. Então põe aquele negócio. Aí você despeja aquela meleca, você despeja lá. Leva. Aí antes você tem que passar uma gordurinha ali, uma banha, jogar uma farinhazinha para não grudar. Agora hoje não, hoje já tem teflon. Dizem que teflon não gruda, né? Mas é mentira. Porque se ele não grudasse, como é que ia colar ele na panela? Alguma coisa faz esse teflon grudar. Senão ele ficava solto dentro da panela. Se ele gruda na panela, é sinal que em alguma coisa ele gruda. Então, isso é propaganda enganosa. Você joga ali dentro, leva no forno. Ele vai assando, assando. Por isso que fala assar em banho-maria. Cozinhar em banho-maria. Devagarinho. Quando está pronto, você pega um palito de fósforo, finca nele e tira. Se saiu limpinho, está assadinho. Aí você dá uma ajeitadinha assim, deixa dar uma esfriadinho, senão você passa uma faquinha e volta, vira ele de bruço no prato. O que aconteceu com aquela meleca? Agora ela reproduz igualzinha a forma que você tinha antes. Não é assim? Conformar é exatamente isso. Gente, a expressão de Paulo aqui é espetacular. O que ele está dizendo é, mesma coisa, forma de gelo. Você põe água ali dentro, a água é líquida. Aí você bota lá dentro da geladeira, ela vai quebrando as moléculas, vai transformando a água em estado sólido. Só que fica com o formato que tinha antes. Antes aquela forminha de ferro, que é a forminha de alumínio.
Ou quer a forminha lá de plástico? Veja, não é de uma hora para outra. Essa ideia é muito importante. O conformar não acontece de uma hora para outra. É um processo. Segunda coisa, exige que você de alguma forma mergulhe nessa forma. Terceira coisa, exige que sofra uma influência exterior. No caso do exemplo do bolo, a influência do fogo, do calor. Do gelo, a influência do frio. Esse processo ele é lento, esse processo ele é gradual. Ora, retome aquilo que o padre falava de manhã, da serpente que estava lá seduzindo o passarinho. Agora eu achei espetacular aquilo, você viu? O padre disse que saiu para fazer o quê? Caçar passarinho. Quer dizer, ele podia caçar passarinho, a serpente não podia, né? Olha, ele podia, quer dizer, ele ficou triste que a serpente era uma concorrente. Falei, danado. Então retome aquilo que o padre colocava, que a serpente seduz, que o mal seduz. Assim também, este mundo definido, esse aeon, essa era que nós estamos vivendo, essa mentalidade que nós estamos vivendo, ela não entra dentro de nós de uma hora para outra. Gente, ninguém no mundo comete um pecado mortal de uma hora para outra. Ninguém. A pessoa vai lenta e gradativamente se preparando para pecar. Assim também o mundo vai nos preparando. Ele vai entrando sorrateiramente dentro de nós. O encardido tem um projeto. Está lá. Versículo 19 do capítulo 5 da primeira carta de São João. Esse mundo que jaz. E lá também o termo jaz é no sentido de túmulo. E túmulo fede. Esse mundo que está jazendo. Esse mundo que está necrosado pelo poder do maligno. Ele tem um projeto muito claro e muito definido. E que precisa estar muito claro para mim e para você. O encardido tem um projeto claro e definido a meu respeito e a seu respeito. Ele vai fazer o possível e o impossível. O imaginável e o inimaginável para nos seduzir. Com um detalhe. Ele não desiste nunca. Se ele não conseguiu te abocanhar hoje, não pense você que ele vira as costas e vai, deixa aí, eu não quero mais. Se ele não consegue abocanhar a gente hoje, ele só vai dar a volta para tentar encontrar a gente numa situação de fragilidade. Por isso que as pessoas são pegas pela fragilidade. Quando fala esse mundo, e eu já repeti algumas vezes que é para você gravar bem, o termo usado aeon significa essa mentalidade. Essa mentalidade desse mundo significa o governo desse mundo. Gente, eu não sei se vocês tomaram consciência de algo muito sério que aconteceu semana passada. Os jornais aqui no Brasil, até por isso, nem trouxeram a notícia com ênfase que merecia. A Rádio Vaticano, rádio oficial da Igreja Católica, a rádio que está sob o comando direto do Santo Padre, o Papa, transmitindo uma palavra oficial do seu diretor. O diretor da Rádio Vaticano significa que ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque o que ele fala é em nome do Papa. É a voz oficial, é igual um porta-voz. A Rádio Vaticana, semana passada, fez um pronunciamento que eu não vi em nenhum lugar semelhante a respeito dessa possibilidade da guerra. Por que o Papa está convocando esse jejum e a oração conjunta no dia 5? A Rádio Vaticano falou abertamente contra o presidente dos Estados Unidos, o senhor George W. Bush. A Rádio Vaticano chamou esse homem de imaturo.
A Rádio Vaticano. Isso é coisa que daria uma guerra. A Rádio Vaticano disse que esse homem é irresponsável. Que esse homem só quer a Organização das Nações Unidas se as decisões da ONU lhe forem favoráveis. Porque, repetindo o discurso do próprio George W. Bush, se a ONU for contrária, o Conselho de Segurança for contrário, ele invade do mesmo jeito. Essa coragem que a igreja tem, infidelidade é uma palavra como essa. Porque esse aeon, para fazer você se conformar a ele, ele tem sob si os governos de muitos países. Ele tem sob si a política, a economia, o próprio dinheiro, a cultura, a música, uma filosofia de vida. E eu vou retomar alguns desses aspectos de uma forma mais esmiuçada ao longo do acampamento. A música, a cultura, a moda. Esse aeon significa o modismo, o jeito que cada época da história se veste. Não é cosmo, não é cósmico, é aeon. É esse momento da história. E está embutido nesse termo. Se você pegar um bom dicionário, você vai ver que está embutido também nesse termo uma espécie de religião que, usando falsamente o nome de religião, aproveita a fragilidade das pessoas. E eu dei essa volta para afirmar exatamente isso. Essa vontade de seduzir, esse desejo de seduzir, essa obsessão por seduzir o ser humano, faz com que nesse aeon crie-se religiões que, usando o nome de Deus, estão a serviço explícito do demônio. E é o que mais se prolifera. Por que esse aeon precisa ter consigo governos? Porque vem a falsa liberdade. E nós já ouvimos hoje uma definição muito clara de liberdade. A única liberdade que você tem, a única liberdade que eu tenho é para fazer o bem. Quem faz o mal não é livre, quem faz o mal é escravo. Nós nos tornamos, São Pedro afirma isso categoricamente, nós nos tornamos escravos daquilo ou daquele ou daquela a quem nós obedecemos. Obedecer é ouvir. E qual é a tática do encardito para seduzir? Ele reduz. Gente, isso que está no Gênesis é espetacular. Infelizmente nós não encontramos bons livros escritos sobre isso. Mas essa tática que o encardito usou para seduzir a Eva é a que ele usa para seduzir o Léo e para seduzir cada um de nós. Retome o exemplo da serpente no paraíso. Por que o autor sagrado já usa o termo serpente? O Padre Jonas falou hoje de manhã. Porque a serpente tem, como animal, uma das formas dela seduzir a sua presa é através da hipnose. Ela vai olhando para a presa, ela vai emitindo uma sintonia e aquilo atrai a pessoa pelo olhar. O objeto da sua sedução, um sapo, um rato, essas serpentes rateiras. Lá em casa nós criamos uma lá no cantão de casa, tem uma gordona que está lá, de vez em quando ela sai na árvore para ver a gente lá, né? Ela olha assim para o ratinho vem caminhando na boca dela. Ela não é aquele ratinho da televisão, não, é aquele ratinho pequenininho. Não me coloque numa situação difícil. É ratinho, aquele ratazaninho, pequenininho assim, aqueles bichinhos, aqueles priazinho, que em alguns lugares chama hamster, que tem gente que cria aquilo em casa, que acha tão lindo, gosta de criar rato. É muito fácil, se você pegar um paió velho e trazer para dentro da sua casa, que os ratos se proliferam, que é uma maravilha. Então, a serpente seduz pelo seu olhar, ou pelo barulhinho que ela faz. Então, seduziu Eva. Qual foi a primeira pergunta que a serpente fez a Eva no paraíso? Gênesis capítulo 3, qual foi? Como começou a conversa da serpente? Lembram-se? É verdade
Observe como é que o mundo faz para me seduzir. Ele vem com uma verdade do ponto de vista dele. Tudo é verdade. Se eu isolo o resto da frase, a Bíblia afirma categoricamente que Deus não existe. Você já leu isso na Bíblia? Está escrito na sua Bíblia: Deus não existe, vírgula, assim diz o insensato. Mas se eu ler sem a vírgula, não é correto? Então eu não posso. A serpente fez isso, ela vem com uma verdade isolada. Aonde estava Eva quando a serpente a tentou? Que lugar? Estava no... Qual é a coisa que mais tinha no paraíso? O quê? Árvore. Tinha tanta árvore no paraíso. Era um jardim tão grande que, geologicamente falando, tem um absurdo aí. Diz que era tão grande que um único rio fazia nascer 4 rios. Normalmente não é o contrário. Vários rios formam um. Não é assim? O rio maior vai juntando os afluentes até formar um. Ali no Paraíso, para exagerar, para mostrar que era uma imensidão, diz que de um rio formava-se 4. E não era 4 corguinhos, não. Era 4 rios caudalosos, rabudos, imensos, grandes. Quantas árvores então tinha no paraíso? Quantas? Mais ou menos, chuta aí o número. Bilhões, milhões de árvores. Quando a gente vai para o Amazonas, a gente tem uma ideia disso. Você voa de São Paulo a Manaus, dependendo do avião, é 4 horas, 4 horas e 15 de voo. Se for 4 horas e 15, durante 4 horas, voando a 800 km por hora, você olha para baixo e só vê mata. Só vê árvore. Então esse paraíso tinha milhares de árvores. O que a serpente fez com ela? Fez com que Eva não enxergasse mais nenhuma outra árvore. Chegou para ela e disse: é verdade, isolou, que Deus proibiu vocês de comer essa? Percebeu a redução? Fechou. Eva tinha os olhos abertos para enxergar tudo. É como se a serpente pegasse um canudo, fosse colocando aqui no olho da Eva, igual a gente faz com o burro para ele poder puxar a carroça. Então você limita o ângulo da visão dele aqui. E ainda foi fechando até chegar numa única árvore. Meu Deus do céu. Talvez seja por isso que quando Jesus curou aquele cego, e que Jesus fez a saliva e passou no olho dele, e perguntou para ele: está enxergando? O que ele falou? Eu vejo o homem, só que parece uma árvore que anda. Jesus falou: você está enxergando? Ah, beleza, velho. Olha, tem muita semelhança mesmo, uma árvore andando. Olha que espetáculo, você está bom, viu? Você pode ir embora, você já está recuperado. Foi o que Jesus fez? Rezou mais um pouco para ele. Agora você, bom, anda bem, meu filho. Pensei que eu esqueci a arte de fazer milagre. Quase que Jesus invocou Santa Luzia para ajudar ele a curar aquele homem. Só não fez porque Santa Luzia ainda não tinha atuado na oftalmologia ali, não estava especializado naquele oculismo. Então o que a serpente faz? Ela isola. Vai fazendo isso aqui, meu olho está aberto, amplo. Vai reduzindo. Técnica de redução lenta. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro durante o dia. Durante o dia você está guiando o seu automóvel. Qual é o seu ângulo de visão? Você enxerga tudo que tiver na frente. Tudo que tiver aqui, não sei quantos graus dá isso, mas deve dar aqui bem uns 140, 150 graus. Isso você enxerga aqui, E se alguém mexer aqui, eu enxergo. Aqui onde está a minha diretora, eu consigo enxergar. Está aqui a quase 180 graus. Se ela fizer um movimento. Aqui onde está o Dunga, eu consigo enxergar se ele fizer um movimento.
Aí você já olha. Então você tem amplamente 140, você tem a possibilidade de 180 graus aqui com um pequeno olhar, com os retrovisores do carro, você tem a visão de trás e o retrovisor interno te dá a visão exatamente atrás de você. Então você tem aí a possibilidade de uns 270, 280 graus de visão, correto? E a sua visão vai até aonde? Até aonde der. Até aonde você conseguir enxergar. Agora, você está passando na mesma estrada, guiando o mesmo automóvel, só aqui 10 horas da noite. O que acontece com a sua visão? Essa visão que você tinha, esse ângulo de 270 graus, pelo menos, reduz-se a aqui esse ângulo da minha frente. Isso deve dar uns 40, 45 graus. Além disso, além dessa redução, reduz a distância. Por que tem automóveis que tem farol de milha? Não tem farol de milha? Que são excelentes faróis. Alguns automóveis já vêm com farol de milha. Para aumentar a minha visão. Ele chega até 1 milha. 1 milha dá 1,5 km. 1.600 metros. Então, se eu tiver um excelente farol de milha, o meu carro, o farol joga a 1.600 metros mais ou menos. Você percebeu o exemplo que eu dei? A serpente não mudou. O encardido não mudou o mundo que você está vivendo. Você está vivendo no mesmo carro. Você está dirigindo na mesma estrada. Você não está com problema na sua vista. A única coisa que ele fez foi escureceu o horizonte externo. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Esse mundo, esse aeon, ele está, jaz é o que mesmo? Aqui, jaz. Ele está morrendo em que lugar? Nas trevas. Não foi a oração que o padre retomava? Finalzinho do primeiro capítulo de São Lucas. Aqueles que jazem nas sombras da morte, no poder das trevas. Então, ele vai escurecendo. Primeiro ele faz esse processo, né? Ele vai fechando a minha visão. E isso ele faz com o mundo, faz com a pessoa. Eu começo a me relacionar com o Dunga. Começo a fazer amizade com ele, o Dunga fazer amizade comigo. Você já pensou quanta coisa a gente pode fazer juntos? Meu Deus! Nós podemos viajar juntos. Você fala para os jovens, eu vou falar para os casais. Você, como leigos, vai dar um testemunho, vai levar sua esposa junto. Nós vamos fazer um grande acampamento, onde vocês dois vão falar de casal. Eu vou falar do sacerdócio. Você vai animar o povo, eu vou celebrar a missa. Já pensou? Mas aí o encardido não gosta dessa parceria. O que ele faz? Ele começa a isolar a minha visão e fechá-la num defeito do Dunga. E ele não inventou esse defeito. O Dunga tem esse defeito. Não sei qual. E no Dunga ele faz com o Léo. Ao invés dele enxergar as possibilidades que o Léo tem, como padre, como pessoa, ele vai reduzindo e o Dunga passa a enxergar agora com lente de aumento ainda, com farol de milha, o defeito do Léo. E outra coisa, o encardido não inventou o meu defeito para o Dunga. Ele começa dizendo o que para Eva? É verdade. Porque se ele inventar um defeito de mim para o Dunga, se ele pôr na cabeça do Dunga um absurdo, olha, não vai com o Léo, porque o Léo vai seduzir a sua mulher. Isso ele nunca vai pôr na cabeça do Dunga, porque ele já me conhece há muitos anos e sabe o quanto eu respeito. Então ele não vai botar mas ele vai pegar um defeito que eu tenho, um defeito do meu temperamento. Não, o Léo é muito agitado, fala o que não deve. Então ele vai pegar um defeito meu. Um defeito que eu tenho. Vai apagar minhas qualidades. Ao invés de dirigir de dia, ele me põe na mesma estrada, só que agora dirigindo de noite. Aí apaga as minhas qualidades. Não vejo mais nenhum horizonte. Não vejo a cachoeira. Não vejo lá na frente aquela curva. Não vejo os perigos.
Porque de dia a gente vê os perigos da estrada, não vejo as belezas, não vejo as flores, não vejo atrás, que o meu retrovisor serve para quê? Aliás, de noite, o retrovisor do carro ainda tem uma manivelinha assim que você puxa, para ver menos ainda, porque senão o farol de trás ainda prejudica a gente. Então ele reduziu. Aí o Dunga começa a falar, não vou não, Léo, não vou não. Ele tem aquele problema. Aí eu fiquei sabendo que o Dunga não quer ir comigo porque eu tenho aquele problema. Eu disse, mas logo ele. E ele que tem aquele outro problema. Tem aquele, mas não tem. Estão percebendo o que o marido faz? Ele não inventa problema. Eu tenho, ele tem. Você tem, seu marido tem. Por que 99,7% das brigas de casais acontecem de noite? Por quê? Vocês casados que se falam que... Por quê? Porque de noite a gente não consegue enxergar mais do que 30% ou 40% da visão. Então ele reduz a minha visão, faz com que eu enxergue. E quando você não enxerga, você entra numa fria. Seu Manuel Joaquim, o suíço, estava à beira da estrada, esperando carona. Quando veio um tempo... Por que não pode ter suíço com esse nome? Pode, ó. O senhor Manuel Joaquim, suíço, natural lá. Ele estava na beira da estrada, esperando uma carona. Precisava ir para a cidade. Mas não vinha carona nenhuma. Foi escurecendo. Ele olhava no horizonte, não via nada. De repente, além da escuridão da noite, as nuvens foram se acumulando, que ele foi ficando escuro e começou a chover. Mas era um toró tão violento que ele não enxergava 1 metro acima do na frente do seu nariz. Apavorado, ele começou a rezar a Nossa Senhora de Fátima, a santa de muita devoção da Suíça, pedia a ela que ajudasse, que aparecesse ali na frente dele um automóvel, alguém que pudesse lhe dar uma carona. Foi com emoção quando ele viu que veio se aproximando dele. Ele não conseguia enxergar direito, porque um dos defeitos naturais do ser humano é não ter limpador de para-brisa nos olhos quando chove. Talvez seja para que você, quando chove, não saia na rua. Aliás, foram esses mesmos suíços que inventaram o limpador de para-brisa. A única coisa que o brasileiro fez foi colocar fora do vidro, porque originalmente isso é feito do lado de dentro. Então ele ali, de repente ele vê que está chegando perto dele um automóvel. Aquele automóvel vinha devagarinho. Ele não deixou nem o carro parar. Como estava bem devagarinho, ele entrou do lado do carona, sentou, fechou a porta. Graças a Deus, obrigado, minha senhora, muito agradecido de eu poder estar dentro desse automóvel, muito obrigado. Falando assim no suíço clássico, né? E foi limpando assim o rosto, aquele suor e o carro devagarinho ainda. E quando ele foi agradecer ao motorista, não tinha motorista. As pernas daquele senhor começou a tremer. Ai, meu Jesus, meu Nossa Senhora. Estou num carro mal assombrado. O carro... E aqueles carros que tem trava, que quando fecha a porta ele trava sozinho. O carro travou. E ele não sabia onde estava a manivela, aquele calor ali dentro. Chuva lá fora, escuro. Aquele farolzinho muito fraco. Ele não via nada. E o carrinho, ele falava, meu Deus, que será que está levando os seus automóveis? Que me sorrisar. Liberto, mas eu nunca mais ali, por que eu fui entrar naquele carro? Por que eu fui abrir a porta? Eu estava desesperado. E o carro indo. De repente, aquele soslaio da luz, num relâmpago, ele viu que estava numa descida. E o carro começou a pegar a velocidade. E ele ali tentando frear, não tinha freio. Não era carro de autoescola já tem freio do outro lado também. E ele ali, ai, para. E o carro vai pegando velocidade. E mais um relâmpago, e ele vê uma pirambeira lá embaixo.
E ele começa a ficar desesperado. Quem será aquele mau espírito que estava dirigindo aquele automóvel? E estava apavorado. Quando ele estava quase que o carro caindo no desfiladeiro, surge do lado de fora do carro uma mão. E aquela mão pega o volante e puxa. E o carro e parou. Ele abriu aquela porta e saiu chorando e não olhou para trás. Você numa situação dessa, surge do nada uma mão. Não esperou para agradecer. E ele foi feito um doido, correndo naquela tempestade. Quando ele viu uma luz acesa, ele ficou feliz da vida. Aquilo era uma mercearia, um armazenzinho. E ele entrou esbaforido. Ele estava muito cansado. Pediu uma água. E limpou, eu não conto. Eu passei as experiências mais terríveis da minha vida. Agora eu acredito em assombração. Existe assombração, porque eu fui vítima. Hoje quase que a assombração me procura pela vida. Eu estava na beira da estrada. Eu estava a esperar um automóvel, um carona. O senhor, e ele conta para o dono do bar, o senhor não vai acreditar. De repente, me apareceu um automóvel. Ele estava vagarosamente, e eu pensei que era para mim. Preço não vale o parecido quando não tiver certeza. E eu me adentrei e pus aquele cinturão. E aquele cinturão depois não se soltava, porque nessa hora nada funciona. O senhor não vai acreditar. O carro estava a andar sozinho. Não havia motorista. Eu vi com esses olhos na terra, o achuvado comigo. Quando ele estava ainda a contar aquele episódio, chega no mesmo armazém dois senhores, sujos de barro, molhado, suado. Um olha para o outro e falou: não era ele! Foi ele que entrou no carro quando nós estávamos empurrando o carro lá atrás. Era ele! O que você pensou que fosse? Não era assombração. O carro estragou. Os dois homens saíram e foram empurrando devagarinho. Como estava chovendo. E por graça de Deus, o próprio motorista correu, entrou a mão e puxou o volante. Às vezes o fenômeno não é aquilo que a gente pensa. Essa é uma tática do encardido. Então, primeiro ele escurece a sua visão. Ele faz com que você não enxergue. Você dá graças a Deus que apareceu ali aquele bendito carro que ia salvar você. E quase você morreu naquele carro. E você já pensou que fosse forças? Não. Ele reduz. Ele faz com que você torne-se cego e cega para as outras árvores do paraíso. Marido e mulher, quando se deixa iluminar, ao contrário, apagar o facho da sua luz, começa a olhar árvore isolada. Eu não vejo mais as qualidades da pessoa. Eu não vejo mais os valores que a pessoa tem. Eu não vejo mais a luta da pessoa. E com um detalhe impressionante: Jesus é um espetáculo. Quando Jesus disse que à medida que você medir os outros, você vai medir a si mesmo. Ou melhor, quando Jesus disse que à medida que você mede os outros, vai ser usado para medir você, Jesus também estava querendo dizer que a primeira pessoa que vai fazer isso será você mesmo. Quando eu começo a treinar os meus olhos para ver as coisas no outro, logo... Bitola. Sabe o que é bitola? É aquele trilho. Por que o Brasil, sendo um país continental, não tem praticamente rede ferroviária? Olha o que a bitola faz. Você vai na Europa, você atravessa a Europa inteira, você vai de Lisboa a Moscou, vai de trem. E trens que andam numa velocidade fabulosa. Por que no Brasil não temos? Porque foram comprados há muitos e muitos anos atrás as bitolas que eles não usavam mais lá,
ofereceram para nós lá nos Estados Unidos, ofereceram ao governo, como o Brasil emprestava dinheiro, uma parte do dinheiro que emprestava vinha em máquinas, em trilhos, e vieram aquelas bitolas menores. Toda a bitola dos trens brasileiros são mais estreitas. Sendo mais estreita, o trem tem que ser menor. Tem que andar numa velocidade menor. É questão de eixo. E hoje nós temos um problema sério das rodovias, problema sério dos transportes, problema sério do transporte aéreo, porque a bitola usada na nossa rede ferroviária é ultrapassada. O encardido vai fazendo isso. Então ele bitola. O que é uma pessoa bitolada? É uma pessoa que não consegue sair. Põe uma coisa na cabeça e não tem quem tira. E quem, se não tivesse aparecido aqueles dois senhores que estavam empurrando o carro, quem iria esclarecer ao querido suíço, o senhor Manuel Joaquim, que aquilo eram duas pessoas e não um espírito, todo mundo queria matar ele? O encardido então faz isso, ele bitola o seu olhar. Ele faz você enxergar. Repito, ele começa com uma pergunta. É verdade? O portuguesinho suíço não inventou. Ele não mentiu. Não era mentira, era verdade. Mas era verdade que ele estava experimentando naquele momento. É verdade que vocês estão proibidos de comer essa fruta. Veja o que o encardido faz no namoro. Porque os meios de comunicação descem a lenha na igreja? Porque a igreja católica é contra o namoro. O que tem fazer experiência sexual no namoro? Olha a redução. O tempo do namoro, que deveria ser o tempo de conhecer a pessoa, de dialogar com a pessoa, de conhecer os ideais da pessoa, os sonhos da pessoa. Um tempo de conhecer, além dos olhos, descobrir o olhar da pessoa. Além de lamber o ouvido, descobrir como é que essa pessoa acolhe, como é que essa pessoa escuta. Descobrir o coração da pessoa. Se o ouvido estiver limpo. Senão fica a língua amarga. Que cera amarga a gente. Como é que você sabe? É só você passar o dedo na orelha e lamber para você ver que é amarga. Não vá pensar que é uma mãozinha lá. E, ó. A maior sabedoria da vida é você aprender com o erro dos outros. Você não precisa dar um tiro no ouvido para saber que mata. Aprenda com os erros dos outros. Saboreie até. É graça quando você transforma em graça para si. Então, esse tempo que seria para você ter um conhecimento amplo da pessoa, reduz a um pedaço do corpo da pessoa. Não, porque se não se conhece sexualmente, como é que vai viver a vida inteira? Olha, então por que o homem não vai viver com a prostituta que ele conheceu fisicamente durante tanto tempo? Você quer cair na baixaria do mundo? Então tem muita gente que estaria casada aí com vaca, com cabrito, com cachorro, que conhece na carne. Por que não casa? Como está na chegada do aeroporto de São Paulo, na chegada do aeroporto de Guarulhos, você sai da sala do desembarque ali, há um pôster desse tamanho, tamanho natural, de uma cantora, toda sensual, segurando uma camisinha. Gente, a imagem que eles usam é terrível. É quase a mesma imagem de um sacerdote segurando a hóstia. Por isso que eles mostram sempre a camisinha enrolada. Ninguém usa camisinha enrolada. Então já é difícil mostrar ela dentro. Ou soprar ela feito um balãozinho de festa de aniversário. Ela segurando aquela hostiazinha, salvação. Na hóstia está escrito Jesus Salvador. Ela levanta a hóstia do encardido. Bonitinha. Ela é muito mais bonita que os padres. Eu nunca vi um padre lindo que nem a mulher. Ela é bonita, ajeitadona. Não sei se canta bem, porque eu nunca vi cantando, mas a foto dela está bonita na foto. Ajeitadona. E está escrito uma frase mais ou menos assim: prova que você já cresceu. É mais ou menos isso que está escrito. Use camisinha.
Então, esse mundo, esse aeon, que tem uma sexualidade aeon, uma sexualidade mundana, diz que você, prova que você cresceu. Carrega essa porcaria no bolso. Eu li no Jornal Diário Catarinense de ontem, que o governo do estado de Santa Catarina está fazendo a distribuição de 430 mil kits de preservativo para o carnaval. Enquanto tem gente no meu estado passando fome, morrendo de fome. No Brasil, um monte de gente passando de fome. E se no meu estado, que é um dos menores da federação, o governo oferece 430 mil kits, cada kit contém 3 camisinhas. Só aí dá 1.200.000 e tantas mil para 3, 4 dias. Pensa bem que é isso. Mas enquanto, gente, o governo de Santa Catarina, de São Paulo, federal, está preparando kit de preservativo com 3 camisinhas para oferecer aos jovens, aqui nós temos uma equipe que está preparando kit com a Eucaristia para nos oferecer. Escolha. Prova que você cresceu. Talvez os ministros da Eucaristia pudessem olhar no seu olho e dizer isso para você na missa hoje. Prova que você cresceu. Tenha coragem de deixar Jesus Cristo se dissolver, se derreter no seu corpo. O seu problema está no corpo, pois tem o corpo do Cristo para vir no nosso corpo. Mas o encardido não, ele faz, ele reduz. Ele reduz a sua visão. Ele faz você enxergar naquela menina, naquele rapaz, só os seus genitais. E obviamente, se você só enxerga isso, a hora que não tiver isso, não tem mais nada. Por isso eu conheço muitos homens, que o dia que a mulher dele está menstruada, é o dia que ele vai para a zona. E tem muita menina que aceita isso já no seu namoro. Eu conheci uma moça há muitos anos atrás, hoje graças a Deus muito bem casada. E ela veio pedir meu conselho, ela era noiva. A família dela todinha foi contra mim. Quando ela me contou que o noivo dela, durante o período menstrual dela, ele dava uma desculpa e não ia visitá-la, aproveitei para ensinar ela que era possível viver uma vida diferente. E teve coragem de largar dele. A família foi contra, achou um absurdo. O que tem um rapaz excelente só por causa disso? Qual é o homem que não faz isso? Aonde que vai achar um homem que não faz isso? Ela achou. E eu digo a você, menina, tem. E digo a você, rapaz, tem. Procura que você vai achar. Agora, não procura com a lupa do encardido, porque ela tem 2 defeitos. Ela reduz o campo da visão e apaga toda a luz em volta. Então você sai feito homem andando na escuridão, dando peitada em tudo quanto é coisa, e não vai enxergar. Se você quiser essa lupa do encardido, você não vai enxergar, você só vai enxergar defeito. Por isso é preciso abrir o coração. Não se conformar com esse... Meu Deus, será que eu estou enxergando assim? Eu reduzi o meu ângulo de visão. Meu Deus, por que será que eu gostava tanto daquela menina, eu gostava tanto daquele rapaz, eu gostava tanto daquele colega de comunidade, eu gostava tanto daquele namorado da minha filha, eu gostava tanto daquele padre. E por que de repente, padre, eu não sei, padre, foi de uma hora para outra, eu não sei por que eu passei a ter uma antipatia da pessoa, eu só vejo defeito. Por que eu só vejo defeito? Porque houve um momento em que eu mudei de óculos. Eu passei a enxergar com o óculos do encardido. Sabe aqueles óculos que usa torneiro mecânico, fresador, quando vai trabalhar no esmeril, que é tapado do lado? O encardido tem aquele que tapa aqui, aquilo lá é para proteger. O encardido também diz que é para proteger. E ele começa, é verdade. É verdade que o seu marido tem esse defeito. É verdade que já tiveram muitos homens e muitas mulheres que acabaram se prostituindo. É verdade que tem muito padre, muita freira que não consegue viver a castidade. Mas digo a você, sofre muito. Sofre muito. Quando não... Eu posso hoje afirmar a você o seguinte: sofre-se muito mais
quando não se consegue viver do que quando vive. O marido também. Sofre-se muito mais um marido e uma mulher que não consegue viver a castidade conjugal do que aquele que consegue viver. Porque aquele que consegue viver fez uma opção por um. E quando se fez uma opção por um, acabou. Aquele que não consegue viver, ele vai ter que fazer opção cada dia por um diferente. Ele tem que renunciar a uma porção. Sofre muito mais quando se mergulha nesse pecado. Mas não se conformar com o mundo eu não posso. Eu vou voltar nesse tema porque o texto volta. E eu vou me fixar nesse texto até o final do acampamento. Eu estou procurando aqui na Canção Nova ser muito obediente aos temas que eles apresentam. Porque eu acho que quando Deus inspira o Padre Jonas, que esse tema para esse evento, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos deixe ir a fundo e que a gente não seja obstáculo, mesmo que se torne repetitivo. Mas pensa que aí está uma iluminação de Deus, que é para abrir os nossos horizontes. Senão nós vamos nessa do encardido. O encardido faz você estar sempre atrás de novidade. Eu quero coisa nova, eu quero novidade. Não, está na hora de profundidade, não de novidade. Está na hora de cavucar fundo. E não de alargar só os horizontes. Chega desse cristão de superfície. Esse é do oba-oba. Se nós nos deixamos conduzir por ele, ele vai reduzindo o nosso campo de visão. Então, por que eu não me dou mais bem com aquela pessoa? Será que a pessoa mudou? Como é que uma pessoa muda de uma hora para outra? Ninguém muda de uma hora para outra. Ou o que aconteceu? Eu mudei a minha lente. Eu estou enxergando agora a pessoa com a lente da sedução do encardido. Perceba uma coisa, e pelo amor de Deus, de uma vez para sempre, se convença de uma coisa que eu já falei aqui, falo em todo lugar, quando prego sobre esse tema. O pecado de Adão e Eva não tem nada, absolutamente nada a ver com sexo. Nada, 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 nada. A sexualidade humana aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E depois no capítulo 2. O pecado aparece no capítulo 3. Tem nada a ver. Quando esse olhar sedutor da serpente, o que ela fez? Uma coisa ingênua. Reduziu o amplo olhar de Eva. Eva enxergava com os olhos de Deus. E quando se enxerga com os olhos de Deus, não se tem obstáculos. Se enxerga longe, porque só se vê bem com o coração. Deus vê o coração. Mais do que isso, sonda com a compaixão. Vai lá dentro. Quando Deus olha para o Padre Léo, para o pecado do Padre Léo, ou do Dunga, naquele exemplo que eu dava antes, ele não olha para xingar o Dunga, para xingar o Padre Léo. Ele olha, sonda com compaixão. Sonda vai lá dentro. Isso é uma sonda, é uma pecinha que vai lá dentro. A sonda no nariz, uma sonda no coração. Você faz uma cirurgia, põe uma sonda pela virilha. Deus sonda, ele vai lá dentro, ele vai fuçando. Por isso que eu preciso da Eucaristia. Eucaristia é o aparelho que o próprio Cristo inventou para Deus sondar cada pedaço do meu corpo e mandar embora dali aquilo que não pertence a Ele. Isso é a sonda mais fabulosa que Deus inventou, foi a Eucaristia. Ele entra dentro de mim, ele se dissolve. Quando a Eucaristia se dissolve em minha língua, em alguns milésimos de segundo, ela entra em contato com a minha corrente sanguínea. A ciência diz que o meu coração leva exatamente 1 minuto para fazer esse sangue circular pelos 94 mil quilômetros de extensão que tem todo o corredor de sangue do meu corpo. Em 1 minuto faz isso. Ou seja, quando você recebeu a Eucaristia aqui, a hora que você volta para o seu lugar, a hora que você se senta, o seu corpo inteiro já está eucaristizado. Você tem Eucaristia em cada poro, em cada pedaço do seu corpo. E esse Deus que entra dentro de você, sonda com a compaixão, é para mandar embora aquele câncer, aquela enfermidade, aquela opressão, aquela depressão, aquela angústia, aquele espírito de prostituição, aquela sujeira que está lá dentro. Mas se você não abre o coração para sair, não tem como sair. Deus também olha assim e diz, é verdade, Léo tem aquele defeito, é verdade, Léo tem aquele pecado. Mas para que Léo e mais ninguém pudesse sequer pensar que aquele pecado fosse obstáculo para que essa sonda de misericórdia entrasse no corpo dele, o meu filho,
que deu o seu corpo, que sondou o mundo inteiro porque viu o mundo com os olhos humanos, o meu filho carregou